Espírito de luz e amor, vento que acalma e é consolador, vento que consagra todos neste dia, enche-nos de paz, de amor e de alegria. Eu saúdo a todas as pessoas com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Celebramos este culto, o culto de Pentecostes, relembrando daquele evento quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, sobre as pessoas e as encheu de vida, de ânimo, porque eles estavam tristes e precisavam da coragem para anunciar essa palavra, para anunciar o reino de Deus às pessoas que tanto necessitavam ouvi-la. A palavra de saudação se encontra em Atos 1:8, que diz: Jesus Cristo diz: quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os lugares mais distantes da terra. A descida do Espírito Santo marca o início, o nascimento da igreja. E esse Espírito vem dando vida e poder, não para que as pessoas ficassem poderosas, mas para que elas anunciassem corajosamente essa mensagem. Em nome desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, que nós celebramos esse culto. Cantemos. Sabemos que todos nós somos pecadores, pecadoras, não podemos estar diante de Deus dessa maneira. Por isso eu convido para que nós confessemos os nossos pecados. Oremos. Senhor Deus de graça e misericórdia, Tu nos acolhes, Tu nos dá o perdão dos pecados. Obrigado porque Tu nos salvaste por meio de Jesus Cristo. Nós nos arrependemos das coisas que fizemos, pensamos ou não agimos conforme a Tua vontade. Pedimos que Tu nos capacite a viver a Tua vontade, viver a Tua palavra e testemunhar desse Evangelho ao mundo, não só com palavras, mas com ações concretas. Assim nós pedimos, tem misericórdia de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A palavra da graça do nosso Deus se encontra no Salmo 103, de 3 a 4, que diz: se Tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Mas com Ele, contigo, está o perdão, para que seja temido. O autor de Hebreus também diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. E Cristo verteu o seu sangue na cruz por nós, para que nós pudéssemos ser redimidos. Se nós cremos nessa palavra, então nós podemos ter a certeza de que o Senhor nos perdoa. Amém. Com isso nós queremos glorificar também o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que é santo, cantando. Santo de Jesus.
Convido para baixarmos nossas cabeças, fecharmos nossos olhos e orarmos ao nosso Deus. Senhor Deus, te agradecemos pela vida, te agradecemos porque Tu tens cuidado de nós, mesmo em meio a tudo isso que estamos vivendo, as aflições, o Senhor tem nos dado consolo e esperança através da Tua palavra. Sopra Teu Espírito Santo sobre cada vida, Senhor, daqueles que creem em Ti, e que a Tua igreja continue firme no testemunho e que ela continue a ser relevante. Nesse período difícil, em que as pessoas também estão desesperadas, que Tu nos capacite a testemunhar de maneira concreta, ajudando, estendendo a mão, estando ao lado, sofrendo com os que sofrem e nos alegrando com os que se alegram. Assim o Teu testemunho vai ser levado e as pessoas vão poder Te conhecer e saber que Tu és o único Deus verdadeiro. A Ti rendemos honra, glória e louvor e oramos no nome de Jesus. Amém. Aclamemos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, cantando: glorificado seja o Teu nome. Convido para lermos o Evangelho segundo João, capítulo 20, versículos 19 a 23. Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas, por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: paz seja com vocês. Enquanto falava, mostrou-lhes as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez ele disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E então soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados. Palavra da salvação. Cantemos: vem Espírito Divino, que esse Espírito Santo possa agora nos aquietar para ouvirmos a sua palavra. Vem Espírito Divino, grande ensinador, vem revela as nossas
Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, sob a unção do Espírito Santo, esteja com cada um de nós. Amém. Domingo de Pentecostes, amados, amadas do Senhor, aniversário da Igreja Cristã. Com muita alegria entramos em seu lar para compartilhar as grandes maravilhas que Deus tem feito ao longo dos séculos por meio da sua amada Igreja. No dia de hoje lembramos quando Deus envia o Espírito Santo para capacitar, encorajar, conceder dons e habilidades à sua igreja e dar continuidade à missão do próprio Deus no nosso mundo. E o texto bíblico que irei ler para nós nessa manhã é uma carta que o apóstolo Paulo envia à igreja, a igreja que congregava lá em Corinto, a igreja grega lá em Corinto, onde então o apóstolo Paulo busca corrigir erros na compreensão e uso dos dons espirituais. E também ele pretende alertar que uma compreensão errada disso leva a igreja a se dividir, se fragmentar. Esses eram alguns problemas da igreja de Corinto. E esta situação era visível também no culto deles, o culto público, que tinha virado literalmente uma bagunça. Você perceberá que Paulo procura corrigir e disciplinar os coríntios quanto ao uso dos dons e também a falta de unidade da igreja. Eu vou ler para nós o texto bíblico de 1 Coríntios capítulo 12, o versículo 1, depois o 3 em diante, diz assim, 1 Coríntios 12, 1. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Versículo 3. Ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um é dada a variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme Ele quer. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Eu vou ilustrar aqui o texto bíblico com uma comparação. A nossa cidade, Joinville, tem muitas indústrias. Claro que agora estamos passando por um período de recessão, crise, mas já houve épocas onde então havia um crescimento também nessa área em nossa cidade, ampliação de produção. E o que faz uma empresa quando ela está crescendo? Se contrata mais colaboradores, novas máquinas, talvez até máquinas maiores. E se o espaço ficar pequeno, a área da produção é ampliada, ou então se aluga algo maior. Aí entra toda uma engenharia de produção, setor de custos. Agora, vamos imaginar, se os novos contratados não fossem treinados, não tivessem equipamento ou ferramentas adequadas para trabalhar. Imagina, se todos brigassem para fazer o trabalho, aquele que é mais fácil ou mais rentável,
Gente, não iria virar uma bagunça? Iriam brigar, iriam se dividir, com certeza deixando o gerente ou o encarregado doido, comprometendo todo um sistema que, se não estiver unido e sincronizado, irá travar. Comparando, amados, o Senhor, aqui entra então a ação, o apóstolo Paulo naquela comunidade de Corinto, que mostra aquela igreja, que eles tinham uma compreensão errada acerca dos dons, aqueles dons que após Pentecostes foi dado à igreja para equipá-la no serviço. E uso inadequado, uma compreensão errada dos dons ou do uso dos dons, causaria divisão e brigas. E era o que estava acontecendo na comunidade de Corinto. Esse era o problema deles. Queridos, se você é colaborador de uma empresa ou membro de uma comunidade e está passando por algo semelhante, observe os ensinos preciosos desse texto aqui. Paulo ele está disciplinando o que acontecia nos cultos da igreja e nos convida a pensar melhor também sobre a unidade da igreja e como ela demonstra isso através da direção do Espírito Santo, mostrando o que é dado de Deus, o que Deus nos dá, e também as instruções que são muito importantes. Quero destacar aqui para nós, nesse dia, 3 aspectos. Primeiro, quanto aos dons. Dons são presentes de Deus, presentes de Deus. Quer ver outro exemplo? Quando o empregado é contratado por uma empresa, essa logo de cara informa a função ou as habilidades que a pessoa precisa ter para desempenhar aquela função. Já pensou se na entrevista ali no RH a pessoa dissesse: eu vim aqui pelo anúncio, mas eu queria ser gerente, sendo que a vaga era para operador de empilhadeira, por exemplo. Imagine se todos quisessem a mesma tarefa, a que mais se destacasse, e vou adiante, ensinando que aquela tarefa que a pessoa almeja é a única e a mais importante, a única digna que deve ser exercida. Se uma empresa tivesse apenas uma função a ser desempenhada, iria produzir alguma coisa? Não ia produzir coisa nenhuma. O dono viria e diria: peraí, eu comando isso aqui, você vai fazer aquilo que é necessário para a empresa, de acordo com a necessidade da empresa, não como você quer. Amados, dons são presentes que Deus nos dá, Ele escolhe, Ele nos dá, não é o que eu quero, o que eu, digamos assim, penso que seja importante para a minha vida, porque dom, amado, é dado para servir a igreja. Assim, se há algo que precisamos aprender sobre dons, é a sua origem. Eles vêm de Deus, são presente, algo que não merecemos. A palavra dons, no grego, é carisma, e vem da palavra charis, que significa graça, ou seja, é um presente, é algo que não merecemos. No versículo 6, Paulo fala que existem diferentes habilidades para realizar um trabalho. E tudo isso vem do Senhor, do mesmo, ou através do mesmo Espírito. Mas por que dar dons e habilidades aos membros da igreja? Talvez alguém pergunte. Isso não é tarefa apenas do pastor, ou do diácono, ou da catequista, ou do missionário? Não, amados, essa tarefa, através do Espírito Santo, que antes, no Antigo Testamento, era dado apenas para algumas pessoas realizarem a obra de Deus. A partir de Pentecostes, toda a igreja é convidada a realizar aquilo que Deus tem planejado para o nosso mundo. Aí entra o segundo aspecto que eu quero deixar para nós. Os dons são dados para servirmos a Deus e a sua amada igreja. Vou voltar de novo lá ao nosso exemplo da empresa, para a gente poder fazer uma comparação. Digamos que ela contrata ali um colaborador, um funcionário. E esse recebe um curso de capacitação gratuito. De repente, você que me assiste, você já fez algum curso de capacitação.
E o que você faz após o curso? Pela lógica, você deveria aplicar os seus conhecimentos e habilidades ali na sua empresa, porque você não estudou aquilo para si próprio, não é verdade? O apóstolo Paulo, ele afirma que existem muitas diaconias. A palavra grega para serviço é diaconia, ou seja, existem muitas diaconias, muitos ministérios, muitos serviços. Mas a quem servimos? Na sua afirmação, todos servimos ao mesmo Deus e nunca jamais a nós próprios. Ele deixa claro isso aqui para nós. Cada pessoa que ama Jesus de todo o coração, que é comprometido com a sua amada igreja, tem alguma habilidade especial para ser consagrado ao Senhor da igreja. Mas preste atenção, isso deve ser feito por amor às pessoas. Se for utilizada, ajudará a realizar a missão da igreja, que é de Deus. Deixar de servir a igreja com os dons que Ele nos dá é esconder para si o dom que Deus lhe deu. E nesse aspecto ainda, eu queria dizer assim, que não existe um dom mais especial do que o outro. Todos são necessários, assim como comparei na empresa, cada função é importante. Todos os dons são importantes. Mais na frente, o apóstolo Paulo vai mostrar que os dons são importantes, assim como cada parte do corpo humano é importante. Talvez você não seja o coração, que é um órgão vital, mas ainda que seja um dedo ou uma orelha num corpo, fará falta e tornará o corpo defeituoso se não desenvolver a sua função. Eu nunca vi um corpo só de orelha, sendo só uma orelha, né? O conjunto é importante, todos os dons são importantes para o serviço. Por isso, querido, querida, você deve, ali na sua comunidade, onde você congrega, eu sei que tem vários ministérios, e de alguma forma é convidado para testemunhar não apenas a sua fé, mas colocar isso também de forma visível, através de ministérios, sejam de música, discipulado, visitação, diaconia, tantas coisas, e a nós, ministros, cabe enxergarmos e termos, digamos assim, uma clareza, quais áreas são necessárias e aonde como igreja precisamos empenhar também as nossas energias. E o terceiro aspecto que eu queria trazer para nós é que os dons dependem da vontade do Espírito Santo. No versículo 11, Paulo afirma que o Espírito Santo distribui os dons conforme sua própria vontade e não segundo a vontade humana. E na lista de dons apresentadas por Paulo, e eu creio que essa lista ela não é fechada e nem única, existem outras listas também que falam acerca dos dons dados à igreja. Eu queria observar aqui alguns aspectos. Paulo começa falando sobre a mensagem de sabedoria. Sabedoria traduz a palavra grega sofia, já conhecida na época, dos filósofos. Já o conhecimento se adquire pela experiência, tem a ver com alguém que possui um relacionamento íntimo com Deus. A palavra da ciência ou conhecimento traduz a expressão gnosis e indica conhecimento prático, inteligência, é a sabedoria colocada em prática. É interessante que Paulo começa falando desses dons aqui, algo que a comunidade de Corinto na época precisava muito, porque, como falei no início, era uma bagunça. Que isso nos ajude também hoje em dia. Depois ele fala em seguida o dom fé, não a fé salvífica, que nos leva a crer no Senhor, mas a fé como uma capacidade extraordinária de acreditar em algo, a ponto de dar sua vida nisso. Depois Paulo fala do poder de curar, também o poder para fazer milagres, profecia, discernimento de espíritos e variedades de línguas e sua interpretação. Nós não temos aqui tempo para abordar cada uma, mas eu queria dizer uma coisa que eu considero muito, muito, muito importante. Você que me assiste nesse momento, guarde agora o que eu vou falar ali no fundo do seu coração. Tudo isso, tudo, amados do Senhor, amadas do Senhor,
deve ser feito por amor às pessoas. Sabia que Jesus olha a intenção do teu coração? Tu pode fazer qualquer obra, digamos assim, de caridade ou diaconal, mas se a intenção não for o amor pelas pessoas, se a tua intenção estiver errada, saiba que Deus está vendo. Então, o amor às pessoas é algo principal, tanto que o apóstolo Paulo fala sobre isso logo no capítulo seguinte de Coríntios, capítulo 13, né? Quando ele diz que qualquer dom que não é exercido por amor, ele é algo frio, é algo morto. Avalie agora, quais são as necessidades das pessoas que estão ao seu lado? Especificamente na época que estamos vivendo agora. Eu queria te desafiar, use os dons que Deus deu para você. Dons, habilidades, nós muitas vezes fazemos uma separação de habilidades naturais, as quais muitas vezes usamos na nossa profissão, daquela dos dons sobrenaturais, muitas vezes ali também qualificamos, consideramos um mais importante que o outro, mas eu queria dizer o seguinte, querido, querida, tudo que você faz por amor às pessoas e pedir a orientação do Senhor e fazer para o Senhor, não é tão relevante se é natural ou sobrenatural na nossa compreensão limitada humana, mas o que você fizer para o Senhor poderá até fazer milagres com certeza sobrenaturais, mas como falei antes, desde que for feito em nome do Senhor, por amor às pessoas, faça isso por amor e obediência a Jesus, aquele que nos ensina a amar o nosso semelhante. Eu finalizo aqui voltando àquele nosso velho exemplo da empresa. Vou fazer mais uma vez um paralelo para as nossas vidas. Procure imaginar agora Deus como dono da empresa. E Ele lhe convida para trabalhar nela. Aí você tem duas opções. Não existe uma terceira. Tu não vai poder dizer assim, pois não sei, talvez não tenha, ou talvez, não sei. Você vai aceitar ou você vai rejeitar. E se aceitar o convite, talvez se diga, mas eu não tenho qualificação profissional. Pegando agora aqui o exemplo, passando a ponte, né? Quer dizer que aí entra Jesus, amados. Pela sua palavra, Ele nos ensina o que Deus quer que façamos. Oração, diaconia, evangelismo, discipulado e assim por diante. E por fim, após o treinamento, a palavra, aquilo que Jesus deixou para nós, antes de subir ao céu, ensinando-nos a guardar todas as coisas que você tem ordenado, terminou o treinamento, aí você se pergunta, e agora, o que eu vou fazer? Aí entra justamente o Espírito Santo, que escolhe, conforme o seu querer, e conforme também a necessidade da igreja. Paulo escreve aqui a expressão, algo proveitoso. Ele escolhe um serviço, um ministério, para que você, juntamente com os demais membros da igreja, destaco aqui, unidos e em conjunto, em harmonia e respeito, contribuam na edificação do reino de Deus. Paulo enfatiza muito que é o mesmo Espírito que atua em todos, não deve haver divisão, muito menos competição. Que essa palavra possa ali tocar profundamente os nossos corações. Como é que estão os nossos relacionamentos nas nossas comunidades, nas nossas paróquias? Isso é muito, muito importante. Portanto, queridos, queridas, aceite o convite de Jesus, para que Ele, através do seu Santo Espírito, esteja guiando a sua vida. Se arrependa dos seus pecados, peça perdão, confesse a Jesus como seu único Salvador. Sirva a Ele com amor, sirva a Ele com desprendimento. Pentecostes é isso, Deus nos envia seu Espírito Santo para que haja um crescimento em mais e mais pessoas desprovidas de futuro, ou melhor, destinadas ao inferno, sejam libertas pelo Evangelho e tenham uma nova vida.
Que nesse dia de Pentecostes, sim, sob a unção do Espírito Santo, possamos proclamar isso com poder, com autoridade, porque há muitas pessoas ainda aqui na nossa cidade que não foram evangelizadas, ou estão confusas, assim como o povo lá de Corinto na época, que precisa de esclarecimento, que precisa de palavra de sabedoria. Essa é nossa tarefa também como igreja. Que o Espírito Santo toque os nossos corações e nos dê clareza. Também, amado, amada, quanto ao teu chamado, quanto à tua vocação. Seja útil ao Senhor através da igreja. O Senhor o abençoará e usará a sua vida para nos abençoar. Que assim seja. Amém. Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz. Quero por gratidão dobrar-me diante de Jesus, pois pertencer à cruz é sobre si tomá-la e não se envergonhar de aqui testemunhá-la. Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz. Jesus morreu por mim e agora eu lhe pertenço, sim. E mesmo que o mundo por isso me despreze, eu falo de Jesus e que seu fardo é leve. Quem quer falar do amor não poderá calar da cruz, seguindo os passos seus. Eu testemunho o amor de Deus, que o meu falar é vida, em harmonia estejam, que todos o amor na minha vida vejam. Eterno Pai, queremos te agradecer por mais esse culto. Também, Senhor, queremos colocar na tua presença, nesse dia de Pentecostes, todas aquelas pessoas que ainda não te conhecem, pessoas que ainda não, como diz o tema da nossa igreja, ainda não vivem o seu batismo. Pai querido, que o Senhor lance sobre nós, distribua sobre nós, Pai, poder do teu Santo Espírito para realizarmos a tua obra, Senhor. Pai querido, hoje sabemos também que em todo o Brasil está iniciando a campanha Vai e Vem, onde também comunidades, ministérios serão agraciados também com a nossa contribuição financeira. Pai, que tu estejas abençoando cada pessoa que estiver também doando, fazendo sua contribuição para a campanha Vai e Vem. E assim, Pai, também outras tarefas, atividades nas nossas comunidades, sejam elas diaconais, sejam elas, Pai, através de evangelismo, discipulado, seja, Pai, também na área das artes, música, teatro, aconselhamento, Pai. Queremos clamar por tantas famílias, Pai, que devido a essa pandemia, devido a uma certa reclusão nas suas casas, muitas pessoas tendo também problemas de angústia, depressão, estresse. Clamamos, Pai, por essas pessoas, também pelos próprios enfermos, não apenas do Covid, não apenas, Pai, também de doenças que estão aqui na nossa cidade, mas também, Pai, de outras enfermidades já pré-existentes que talvez estejam ali incomodando, trazendo dor àquela pessoa que nesse momento nos assiste. Pai querido, clamamos a Ti pela cura. O Senhor nos ensina a pedirmos pela cura. Pai, cura, restaura aquelas pessoas que de alguma forma estão sofrendo nesse momento. Também, Pai, nós como igreja, dá-nos a sensibilidade, a sabedoria, para que de fato saibamos, Pai, agir no local certo, no momento certo, pois, Pai, sabemos que também os nossos recursos, sejam humanos, financeiros, são limitados, mas que o Senhor nos dê, Pai, sabedoria, para que também o Teu reino possa crescer entre nós. Clamamos a Ti, pedimos a Ti, Senhor. E também juntos queremos
orar a oração que Jesus nos ensina aos seus discípulos, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Amados, amadas do Senhor, desejo uma abençoada semana para cada um de nós. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante a sua face e lhes dê a sua paz. Amém. Vão e sirvam ao Senhor com muita, muita, muita alegria no seu coração. Um bom dia a todos nós. Amém.